na transmissão. Se não estiver, tudo bem, foi só que eu recebi aqui no inbox. Mas a nossa revista saiu em cima dos acontecimentos do Talibã, então o editorial, inclusive, está dedicado à expulsão às saudações à expulsão dos norte-americanos do Afeganistão. Se tiver já aí a capa da revista, a gente coloca para comentar um pouquinho. Revista João Cândido, número 15, né? Que saiu aí, a 14 saiu faz mais de um mês, a publicação mensal está aí, e está aí a nossa revista, número 15, As Favelas e Bairros Operários, o caminho da imprensa negra revolucionária, com matérias das mais variadas, uma polêmica grande com relação ao identitarismo, né? Nós temos textos mais extensos a respeito do próprio racismo estrutural, escrito pelo companheiro Caio, que está aqui conosco. O editorial, como eu falei, tem a dedicatória à luta do povo afegão, à expulsão, né, dos norte-americanos do Afeganistão. Temos também cultura com Fela Kuti, matérias de voo mais profundo, como é o caso da própria transcrição do programa Marxismo e a Questão do Negro, que era um programa Marxismo exibido às segundas-feiras e apresentado pelo companheiro Rui, e que debateu a questão do negro. Está todo transcrito aí nessa revista de número 15, então você já pode comprar a sua revista, inclusive pode comprar a 14 a 15, a 13 a 14 a 15, e as 3 estão aí no nosso estoque. Não perca tempo, faça a sua contribuição, procure a gente aí no Facebook, nas redes sociais, e adquira já a sua revista para poder fortalecer essa imprensa. Eu vou continuar falando com a minha matraca e aproveitar e dizer que nós tivemos o ato ontem. Tem um vídeo, eu esqueci de falar com a produção, mas tem um vídeo circulando no próprio perfil, nem é nosso, vídeo do perfil do filho do Bolsonaro, tá? É engraçado o vídeo. Tem o carro lá no Rio de Janeiro, o carro de som passando com a faixa do coletivo de negros escrito assim: pelo fim da polícia militar já, aí do lado de cá tem um monte de policial e o carro de som passando assim, e ao mesmo tempo o companheiro do Rio de Janeiro falando assim: se os afegãos puderam expulsar os norte-americanos, nós também podemos. Eu falei, nossa senhora, esse aqui, se não deu problema na hora, foi sorte. Mas, enfim, participamos do ato ontem, aqui em São Paulo também, abaixo das expectativas, né? Bom, nas expectativas, porque não foi tanta gente, diante da sabotagem feita pela esquerda, perante as mobilizações do dia de ontem. Então, tem isso. Nós também temos nosso blog, Tição Programa de Pretos, nossa página no YouTube, e eu falaria mais, que nossa página no YouTube... tá aí, ó. Essa imagem é espetacular. Não sei se os policiais gostaram muito, mas está ali a faixa Fim da Polícia Militar já, é a nossa faixa do coletivo do Rio de Janeiro, e aqui estão os policiais pensando, eu não sei bem o que, é melhor nem saber. Aí está. Então é isso, e além disso daí, nós tivemos essa semana, eu tive mais uma vez a honra de entrevistar a companheira Lígia Ferreira. Ela é nossa convidada de sempre, que a respeito do Luiz Gama. Finalmente ela levou adiante aí um estudo, levou a vida dela, né? Dedicou a vida dela aos estudos do Luiz Gama. Esse é o novo livro dela, novo, né? Tem assim 1 ano que foi lançado, mas em virtude da própria pandemia, o livro está circulando mesmo agora, né? Chamado Lições de Resistência, artigo do Luiz Gama na imprensa de São Paulo e do Rio de Janeiro. O livro é fantástico. O Luiz Gama, por mais que se fale dele na internet, por mais que a gente leia, você lê mesmo o que ele escreveu é um negócio incrível. Ele que escreveu na imprensa de São Paulo e Rio de Janeiro 20 anos antes da própria abolição da escravatura, um negócio espetacular, a forma que ele escrevia, a técnica que ele tinha, a técnica jurídica, a técnica do jornalismo e a argumentativa, e também a própria, como se diz, ele era uma pessoa de uma personalidade muito firme. Você lendo, você entende isso daí. Algumas coisas é bem registrado pela própria Lígia, quando você lia que ele não foi proibido de entrar no Lago São Francisco, mas ele não ficou para baixo por todas essas coisas, não. Ele organizou uma imprensa, tirou jornal, organizou os abolicionistas, enfim,
e escreveu bastante, né, além de petições e artigos jornalísticos contra o regime da escravatura daquela época. Então, o link vai estar disponível aí na descrição, ou mesmo vamos mandar aqui no chat, né, da entrevista que a gente fez com a companheira Lígia. Tem 1 hora aí de entrevista. Na verdade, é uma aula dela, ela fala bastante coisa, tem muita coisa interessante, e eu recomendo muito que os companheiros adquiram aí o livro. Faz parte do conhecimento aí da história do negro brasileiro, e desfaz muito do que tem sido dito até pela própria direita com relação ao Luiz Gama e tudo. Ele foi um verdadeiro advogado dos escravos, do povo que estava ali lutando por sua libertação, e ele deu voz a esse pessoal através dos meios que lhe cabia, dos meios que ele poderia fazer, denunciando o sistema, inclusive buscando as leis mais favoráveis para libertar os escravos, fazendo vaquinha para soltar o pessoal. Enfim, o cara foi muito dinâmico e fez bastante coisa ao longo da sua vida, e não chegou a ver finalmente a abolição em 1888. Ele morre antes disso daí, mas enfim, eu convido todos a assistir a entrevista com a companheira Lígia. É fundamental a gente compreender melhor o que se deu, que se dá na vida de Luiz Gama. Bom, fora esses recados, que são apenas recados iniciais do próprio programa, eu não sei, Caio quer comentar alguma coisa? De repente estou falando aqui, nem. Quer comentar, Caio? Sim, a entrevista foi sensacional, né? Todo mundo que tiver a oportunidade de assistir, a Lígia Ferreira, ela é uma grande especialista, talvez a maior especialista, né, na obra do Luiz Gama, né? E a história do Luiz Gama, a sua atividade é extraordinária, né? Uma das figuras mais importantes da história nacional, sem dúvida, pouco conhecida, né? Pouco tratada, pouco falada, que escreveu muita coisa, né? E a gente nem conhece toda a obra dele. Foi poeta, foi jornalista, foi político, né? Foi chefe revolucionário, republicano, quer dizer, uma pessoa assim, um dos grandes revolucionários do século XIX, talvez o maior, né? Que a gente teve aqui no século XIX no Brasil, uma pessoa de grande capacidade. Então, a entrevista que foi feita aqui pelo coletivo, eu recomendo a todo mundo assistir. É uma aula, como o Juliano falou, né, importante, sobre essa figura extraordinária que foi o Luiz Gama e também sobre a história do Brasil, né? Então, fica a recomendação aí no canal, uma entrevista exclusiva e sensacional. Enquanto você falava, eu acabei indo pegar aqui o livro, eu comprei o livro, né? Uma coisa bem interessante, tá aqui, do livro, é que, como ele estava militando aí na defesa dos negros, ele também é um dos poucos que relatou assim, no detalhe o que acontecia. Então, tem um relato aqui que eu queria ler, é o seguinte: ele relatando um caso do escravo que foi penalizado, vamos dizer assim. Era a 10ª fugida. O escravo foi amarrado, foi despido, foi conduzido no seio do cafezal, entre o bando mudo, escuro, taciturno dos aterrados parceiros. Um Cristo negro, que se ia sacrificar pelos irmãos de todas as cores. Fizeram-no deitar e cortaram-no a chicote. Por todas as partes do corpo, o negro transformou-se em Lázaro. O que era preto se tornou vermelho. Envolveram-no em trapos, irrigaram-no de querosene, deitaram-lhe fogo alto de fé agrário. Esse aqui é nosso querido latifúndio, que até hoje pode parecer que não, mas é esse mesmo latifúndio que está aí no Brasil, então está aqui. Recomendo o livro e a entrevista, assistam, muito boa. Vamos lá, próximo ponto aqui, então, rapidamente, vamos para ponto de história. Nós temos aqui os 107 anos do nascimento de Aracy de Almeida, o que me faz recordar meu avô, pai de mãe, que gostava bastante dela, e do Noel Rosa, ouvia bastante os dois. Aracy de Almeida tem seu sucesso aí nos anos 30, né? Ela tem um sucesso muito famoso, talvez para quem esteja ouvindo e não reconhece, é a música Fita Amarela, que canta, não sou muito bom de cantar, mas diz assim: quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada
com o nome dela. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido esse refrão por aí, em alguma marchinha de carnaval, mas enfim, uma parte eu gosto muito dessa música e que meio que representa a atual situação. Ela diz o seguinte nessa mesma música: não tenho herdeiros, não possuo, um só vintém. Eu vivi devendo a todos, mas eu não paguei a ninguém. Então, para quem está aí sem pagar a ninguém, recomendo ouvir Aracide Almeida, que tem vários sambas também, aqueles sambas bons dos anos 30, né? Relatando a vida da classe trabalhadora, a questão do desemprego, a questão do cotidiano, né? Dos trens lotados, da ida ao trabalho, da dura lida, do salário baixo, etc. A Aracide é muito famosa por esses sambas. Eu vou ler mais aqui alguns, pelo menos eu me recordo de cabeça de ter ouvido a voz rouca do meu avô. Bairro de Pequim, com certeza. João Ninguém, não tem tradução. Cadê aquela outra? Bom dia, tristeza, com certeza. Mais uma que meu velho gostava. Tem dó de mim, meu Deus, era esse que era o nome? Não vou lembrar direito aqui, mas ele cantava lá e tinha discos dela também. Então aí a nossa lembrança pelos 107 anos do nascimento de Aracide Almeida, que veio a falecer em 1988. Bom, fora o ponto da pauta, vamos para o nosso próximo ponto fixo, que é a questão da capoeira, ao que passa a palavra para o companheiro Caio nos falar das novidades. Caio. Bom, eu vou dar duas notícias aqui sobre a capoeira. Primeiro, anunciar, né, foi produzido um documentário que vai entrar no ar amanhã, né, no YouTube, no canal do idealizador, Djavan Caimã, que é um documentário chamado Brincando na Roda dos Saberes, né, que é sobre o poder da capoeira no aprendizado de crianças, né? Então, o documentário será lançado online amanhã, no dia 20, um documentário sobre a capoeira e a educação, né? Um documentário que valoriza a tradição oral, as narrativas dos mestres. O documentário ele foi gravado... Desculpa, o Djavan, né? Djavan Caimã, ele é o idealizador e roteirista do documentário, e é uma ação em prol da capoeira e daqueles que cuidam dela, segundo o próprio organizador. Então tá aí, para quem gosta da capoeira, amanhã vai poder curtir aí um documentário sobre capoeira e educação, aqui no canal no YouTube, né? Do seu idealizador, Djavan Caimã. A segunda notícia sobre capoeira, que a gente gostaria de colocar, é sobre na Bahia, né, o governo da Bahia lançou um edital num total aí de 500 mil de apoio para eventos da capoeira, né? O edital foi lançado no dia 31 do mês passado, e os projetos, né, os grupos, eles têm entre os dias 2 e 30 de agosto agora, para apresentar os projetos. Isso só pode ser um projeto por instituição, né, para concorrer aí a verbas do edital. No entanto, a Salvaguarda da Capoeira, uma instituição organizada na Bahia, eles levantaram uma série de críticas aí a esse edital, né? Primeiro eles colocaram o problema da importância do edital, né, de fomento à atividade da capoeira. No entanto, o edital ele coloca uma série de restrições, uma série de problemas, né, em relação à capoeira. Bom, os capoeiristas e as pessoas que participam dessa organização que é a Salvaguarda da Capoeira na Bahia, né, lembrando que a capoeira ela é patrimônio material do Estado, né, e também brasileiro. Eles levantaram uma série de questões, né? Primeiro, o caráter extremamente burocrático dos editais, né? Inclusive, no edital está colocado que você tem que apresentar, né, o projeto pessoalmente, né, de maneira presencial, protocolar o projeto presencialmente, sendo o estado da Bahia, né, um estado gigantesco, né, e tem
grupos aí que teria que viajar mais de 1.000 quilômetros para chegar à capital, Salvador, para poder protocolar o projeto. Também um problema, o problema mais crítico, né? No entanto, não é nem esse. O problema mais crítico é que no projeto, né? Segundo o edital, no edital consta que cada projeto deverá apresentar obrigatoriamente um coordenador técnico com formação de nível superior em educação física, que deve ser devidamente regulamentado no conselho de classe. Quer dizer, tirando aí a prioridade, né, dos mestres, das pessoas que praticam a capoeira e colocando eles subordinando o conselho dos profissionais aí de educação física, né? Então, os capoeiristas, eles colocam claramente esse problema, né? Que isso daí é uma coisa muito negativa, né? Inclusive, vai contra as leis do país, porque os capoeiristas eles estão resguardados aí por ofícios por conta da capoeira ser um patrimônio material, né? Eles não poderiam ser colocados assim, subordinados, né, ao profissional de educação física, regulamentado no conselho de classe, né? Os profissionais da capoeira têm autonomia nesse sentido, os mestres de capoeira, eles não necessitam ter formação em educação física para fazer a sua atividade, muito bem a sua atividade. Então, tá aí, acho que é um tema para a gente discutir mais profundamente, né, e estudar mais esse tema, mas está aí colocado, tem o edital, tem as críticas, né, que foram lançadas ao edital aqui pela salvaguarda da capoeira, que questiona aí uma série de itens do edital. Bom, eu vou continuar na pauta aqui. O companheiro Juliano já vai retornar. Eu só vou pular aqui uma partezinha e vou falar um pouco das notícias. Depois a gente vai retornar aqui para a atividade da polêmica da semana. Mas eu só queria dar algumas notícias antes. Primeiro eu vou dar a notícia aqui de um caso extremamente violento que aconteceu em Minas Gerais. Bom, só mudando aqui, acho que o companheiro Juliano retornou. Eu ia mudar aqui a pauta um pouquinho, Juliano, para ir para as notícias. Mas se você quiser entrar na polêmica já, ou a gente pula antes. Você mesmo colocou que eu não cheguei a ver com calma. Ah, tá aqui. É o seguinte, o Martinho da Vila fez uma declaração muito boa essa semana, dizendo que o Sérgio Camargo era o negro de alma branca, na Fundação Palmares. Ele fez essa declaração falando que, na verdade, o cara é negro de alma branca, que ele queria mesmo era ser branco, que ele é um bolsonarista radical e que não deveria estar lá, né? Aí eu falei, bom, Martinho da Vila mandou bem, né? como poderia se esperar. Eu falei, nossa senhora, ainda bem que alguém fala português ainda. Mas, enfim, o Sérgio Camargo se magoou falando que ia processar o Martinho da Vila por racismo, que chamar ele de negro de alma branca seria racismo. O que, vamos cá entre nós, não está difícil de acontecer, porque como a questão da intervenção do Poder Judiciário no problema racial pode ensejar isso daí mesmo, é capaz que o Martinho da Vila seja
seja processado por racismo por chamar o Sérgio Camargo de negro de alma branca. O que já aconteceu no caso do jornalista da Globo, que eu nunca vou me lembrar o conflito dos dois, mas foi um jornalista progressista que chamou o negro conservador da Globo de negro de alma branca. Só para explicar, né? O negro de alma branca é um termo para o negro vendido, um negro que está a serviço do patrão, a serviço do racismo, a serviço do regime, etc. e tal. Nessa seara aí, com certeza, nós aqui assinamos embaixo que o Martinho da Vila falou. Na verdade, o próprio Martinho da Vila assina embaixo do que nós falamos, porque desde o começo também nós víamos aí falando que esse cidadão Sérgio Camargo é o negro de alma branca na Fundação Palmares. Bem como outros, né? Tem o Fernando Holliday, tem outros também negrões que apareceram. Tem um que vive andando com o Bolsonaro também, para cima e para baixo. Isso aí não é porque o cara é negão que vale tudo. Negão, mas está vendido, tá soldo, como se diz. O cara foi lá, comprou o cara, entendeu? Pagou, tá aqui, ó. Você vai ficar do meu lado fazendo comercial. Então, tá vendidão, tá compradíssimo. Tem um filme muito bom que mostra isso daí. E eu acho que serviria para discutir até a questão do identitarismo, que é o Django Livre, que é um filme maravilhoso. E tem o Negro de Alma Branca lá, interpretado pelo fantástico, sensacional ator que eu adoro bastante, que é o Samuel L. Jackson, que tem vários filmes com essa temática, assim, ele é foda. Só que nesse filme ele é o bajulador do Leonardo DiCaprio. Um super bajulador. O DiCaprio, quando fica doente, esse negrão chega e fala assim, nós estamos doentes, ele coloca tipo um negócio super escroto. Isso vai provocando uma raiva no Django, que é o Jamie Foxx. Será que é Jamie Foxx? Acho que é Jamie Foxx, o Django. E ele, no final, ele mata todo mundo no final, que é isso, você fica super feliz, lógico, né? Eu acho que a esquerda não ia gostar, porque a esquerda, você sabe, né? Mas, enfim, o Django mata todo mundo no final, e quando chega a vez do Negro de Alma Branca, o Jamie Foxx, ele não mata rapidamente, não. Ele dá um tiro em cada joelho do Samuel Jackson. Tá aí a imagem, ó. Produção rápida no gatilho mostrou justamente esse que, vamos supor, esse aqui é o Bolsonaro, o branquinho, né? E o negão ali é o Sérgio Camargo. E no final o Django dá um tiro no joelho, dá um tiro em cada joelho do Samuel Jackson, nem mata ele, toca fogo na casa e deixa o negão morrer queimado lá dentro. Então, e isso já aconteceu na história real. Esse personagem, o Negro de Alma Branca, ou seja, o traíra, né? Ele tem um destino muito cruel aí na história da humanidade. Bom, só queria comentar isso, cara. Quer falar alguma coisa? Acabei nem estava na pauta. Não, primeiro que o termo negro de alma branca não tem nada de racista, né? Por que a pessoa acharia que isso daí é racista? Não tem nada a ver. O termo, ele quer dizer o seguinte, que na sociedade em que o negro é oprimido pelo branco, essa pessoa aí que é negra, mas na verdade ela é branca, porque ela é a favor da opressão do negro, né? É isso que, quer dizer, ele é negro, só que ele é branco, na verdade. Porque ele é contra o negro. Eu acho que é a expressão perfeita para definir esse indivíduo aí, né? Ele é negro, tudo bem. Fenoticamente ele é negro, mas na verdade ele é branco, né? Ele é contra o negro. Ele está ali para oprimir o negro, para massacrar a população negra, né? Então ele é um negro de alma branca nesse sentido. Ele é um negro de alma racista, né? Vamos dizer assim. Exato. Bom, já temos a polêmica, produção? Se sim, vou sentar o aço. Pode soltar o vídeo da CIA? Então tá. É o seguinte, camaradas, eu vou fazer uma pequena introdução. O vídeo já foi apresentado na própria análise política da última final de semana, inclusive sobre a questão do identitarismo e esse vídeo. Eu acho que os companheiros que estão aqui nos assistindo deveriam todos assistir esse vídeo da CIA, né? Eu acho que até que passar um vídeo da CIA aqui no canal pode... Eu tenho até medo de cair um míssil aqui pela janela, mas enfim, dos democráticos dos norte-americanos, coisa do Afeganistão, mas enfim. O vídeo da CIA, eu acho que os companheiros deveriam assistir a análise política, o companheiro Rui faz uma profunda análise desse problema identitário, mas enfim, com a palavra a CIA, a Central de Inteligência que mais deu golpe no mundo inteiro, e seu identitarismo. Vamos lá, produção, pode soltar o vídeo. I quoted Zora Neale Hurston's How It Feels to Be Colored Me in my college application essay. The line that spoke to me stated simply, I am not tragically colored. There is no sorrow dammed up in my soul nor lurking behind my eyes. I do not mind at all.
At 17, I had no idea what life would bring, but Sora's sentiment articulated so beautifully how I felt as a daughter of immigrants then and now. Nothing about me was or is tragic. I am perfectly made. I can wax eloquent on complex legal issues in English while also belting Guayaquil de mis amores in Spanish. I can change a diaper with one hand and console a crying toddler with the other. I am a woman of color. I am a mom. I am a cisgender millennial who's been diagnosed with generalized anxiety disorder. I am intersectional, but my existence is not a box-checking exercise. I am a walking declaration, a woman whose inflection does not rise at the end of her sentences, suggesting that a question has been asked. I did not sneak into CIA. My employment was not and is not the result of a fluke or slip through the cracks. I earned my way in, and I earned my way up the ranks of this organization. I am educated, qualified, and competent, and sometimes I struggle. I struggle feeling like I could do more, be more to my two sons, and I struggle leaving the office when I feel there's so much more to do. I used to struggle with imposter syndrome, but at 36, I refuse to internalize misguided patriarchal ideas of what a woman can or should be. I am tired of feeling like I'm supposed to apologize for the space I occupy rather than intoxicate people with my effort, my brilliance. I am proud of me, full stop. My parents left everything they knew and loved to expose me to opportunities they never had. Because of them, I stand here today a proud first-generation Latina and officer at CIA. I am unapologetically me. I want you to be unapologetically you, whoever you are. Know your worth. Command your space. Mija, you're worth it. Bom, camaradas, vocês viram aí o compilado identitário da Central de Inteligência norte-americana, né? Vocês notem que eles pegaram na veia do negócio, colocaram uma mulher negra, imigrante, etc., etc., com tudo quanto é tipo de interseccionalidade que você possa imaginar, para poder fazer um vídeo oficial. Esse é um vídeo que está na página da CIA no YouTube e que busca aí promover a política identitária para o mundo, porque finalmente, se está na CIA como propaganda, é o que o imperialismo está fazendo ao redor do mundo. Nós traduzimos o vídeo, né? Colocamos a tradução e fizemos uma longa discussão nesse último sábado, na análise política da semana. Eu acho que um primeiro ponto de se destacar e deixar claro, na minha opinião, é essa política oficial do imperialismo, né? Vejam vocês, a crise que está dando com relação ao negócio do Afeganistão é justamente uma crise como resultado da política identitária. O Talibã não teria aí, não aceita os direitos democráticos das mulheres, como se o imperialismo aceitasse o direito democrático não só das mulheres, como de qualquer pessoa. O imperialismo nunca aceitou o direito democrático de ninguém, nem mesmo os próprios norte-americanos que lá estão. Mas, de qualquer maneira, a resistência, né, a polêmica causada com os afegãos, com a luta dos afegãos contra o imperialismo, ela é fruto justamente dessa política aí. Eles são espertos, né? Ao tempo que eles levam uma coça no Afeganistão, eles têm, na outra mão, uma política bem definida para a esquerda pequeno-burguesa, a classe média esquerdista, se colocar contra a luta dos povos oprimidos. Eles injetaram dinheiro em uma série de organizações não governamentais e defendem isso daí abertamente como uma política a ser tomada aí pelos movimentos de mulheres, negros, etc. e tal. Por isso que tem esse vídeo da CIA, por isso que é uma campanha difundida nos mais variados setores da esquerda pequeno-burguesa. Vocês vão notar que até os sindicalistas agora, todo mundo tem que fazer uma série de... Antes de a pessoa fazer uma intervenção no carro de som, ela tem que fazer um livro de todos índios e não sei o quê, e pessoal que não sei da onde, morador de favela, aqui não é da favela, negro, pardo, branco, sindicalista, eu falo, nossa senhora, e você vê como é que a política penetrou de tal maneira que os afegãos colocaram esses malignos dos norte-americanos para correr, fugir de helicóptero, o que é uma cena, para quem está
sendo pisada a vida inteira por esse exército norte-americano. É uma cena linda de se ver, o pessoal fugindo do país. E tem que fugir mesmo, é lógico. Estão lá 20 anos na cabeça do pessoal. Mas diante de uma situação dessa, até óbvia, como foi na época da luta dos palestinos, como em outras tantas oportunidades que a gente apoiou a luta dos povos árabes contra a invasão norte-americana, o identitarismo, tal como está colocado no vídeo aí, serviu e serve para o pessoal abrir uma extensa confusão, né, dentro da esquerda, e ao ponto de você se colocar contra a expulsão dos soldados norte-americanos. Quer dizer, se não fosse o Talibã, ele estava lá até agora, norte-americano pisando na cabeça dos afegãos, no resto dos países todos, e aí estava bom. Porque supostamente, porque também é outra coisa que não é realidade, supostamente os norte-americanos teriam levado a democracia para o Afeganistão. Então, vejam vocês, nós temos aqui exemplos práticos de como que funciona essa política identitária ao redor do mundo, né? O imperialismo achou uma forma aí de até estrangular, né, as organizações, instigar, né, fazer propaganda do identitarismo. Agora virou moda o pessoal fazer comercial. Agora há pouco também, as fundações de banco patrocinando lideranças do movimento negro, como é o caso do próprio Douglas Belchior, sendo financiado pela Fundação do Itaú. Quer dizer, tem todo um esquema, todo um aparato montado para financiar a política identitária e que vai servir, o financiamento dessa política vai servir para isso que a gente viu no Afeganistão. Para quando o povo resolver acertar as contas com os opressores, o povo ser acusado aí dos mais variados crimes de ser racista, machista, homofóbico, transfóbico, intersexóbico e todos os fóbicos que podes imaginar. Eu fico pensando assim, o que pensariam os nossos líderes aí dessa esquerda, por exemplo, João Cândido. Eu não lembro muito bem se João Cândido tinha lá suas acepções identitárias. Me parece que não, mas num levante como aquele da Revolta da Chibata, certamente a esquerda, tal como ela está colocada hoje, se colocaria contra, e se colocaria contra todos os levantes que a gente conhece, porque o pessoal é meio bruto mesmo, e também não está muito disposto à conversa, não. No Afeganistão, e eu já passo a palavra para o companheiro Caio comentar também, essa questão de identitarismo, no Afeganistão, o pessoal até falou que ia dar anistia política e tal. Você sabe que, né, o negócio poderia ter terminado mal. Muito pior do que eles imaginam, né? E aí o que ia acontecer? A gente ia ver a esquerda brasileira chorando por conta dos soldados norte-americanos. Aí não pode mais nada. Aí nós estamos no sal mesmo. Vamos lá. Caio, comenta aí. Não, só ia comentar, né, que primeiro mostra que a política do imperialismo, eles fomentam essa política, né, identitária, mostrando claramente que é uma política que eles apoiam, que eles defendem, e que eles não só apoiam, defendem, como eles propõem, né, eles fazem campanha dessa política. Segundo, que é uma política, o identitarismo, que ele é uma política voltada não para o negro ou para a mulher em geral, mas para um setor específico do negro e da mulher e de outros setores, né? Porque não é todo mundo que vai se valer dessa política, como o Juliano falou, a esmagadora maioria da população não conhece, inclusive nem conhece isso. Tem dificuldade até de entender a política identitária. Você, colocado em termos assim, se você for explicar para a população, é difícil de entender, né? Que as pessoas queiram mudar as palavras, que as pessoas queiram fazer uma série de outras coisas, por exemplo, queimar estátuas, por exemplo, né? É uma coisa difícil de você, para a maioria da população, entender, mas não é voltada também para a maioria da população, mas eu acho que ela tem um direcionamento muito específico para um setor de classe média, né? No caso do movimento negro, no Brasil, né, a gente vê que essa classe média, que é muito pequenininha no Brasil, né, a classe média em geral já é pequena, a classe média negra é pequena, é menor ainda, né, mais fraca ainda nesse sentido. É voltada para essa classe média, né, e essa classe média que são intelectuais, aí pessoas que têm
uma atividade liberal, que se apresentam como lideranças, inclusive do movimento, né? Do movimento negro, inclusive, muitos deles, como, por exemplo, foi citado aqui o Douglas Belchior, que apareceu aí como um líder do movimento negro, embora ninguém saiba de onde ele veio, né? Como é que ele se alçou aí a categoria de líder, mas ele é um líder, ele aparentemente é reconhecido também pelo Itaú e outros grupos. Bom, mas eu estava vendo um livro esses dias do Clóvis Moura, inclusive um detalhe, né? Porque essa esquerda, como eles são muito fracos, né? Socialmente, eles precisam de angariar algum apoio, né? Mas não dá para você angariar algum apoio assim. Você precisa ter uma pauta mais popular, alguma coisa que tenha uma sustentação maior. Então você vai ver que eles vão falar de revolucionários, eles vão falar de intelectuais progressistas, né? Muitos deles falam de Clóvis Moura, fala de Zumbi dos Palmares e tal. Dá para dar aquele negócio, aquele ímpeto mais progressista, né? Que empolgue as pessoas, né? A apoiar eles e a política deles. Eu estava vendo um livro do Clóvis Moura de 90, acho que de 94. O livro chama Dialética do Brasil Negro, onde ele faz lá uma reflexão sobre o movimento negro, e ele fala que o negro, assim, a política do negro, ela tá justamente dividida, né, entre a massa da população e a classe média negra, aí ele comenta, por exemplo, dessa ideia de como a classe média se volta para atividade cultural e tal, quer dizer, ele já antevia tudo isso, isso que a gente está vendo hoje, né? Ele mostra que isso daí é totalmente descolado da realidade do negro, que ele chama de plebeu, né? Ele fala, tem o letrado e o plebeu. O plebeu é a massa da população pobre, está sofrendo aí, que se vincula mais de um ponto de vista de classe, né? Porque ele dá uma explicação por o porquê disso. Mas eu acho que o imperialismo ele aposta justamente nisso, né? De você dividir o negro mais claramente, de maneira total, né? O pequeno burguês e a população negra, e procurar eliminar as perspectivas revolucionárias que agrupam a população negra com essa política identitária que não agrupa ninguém, mas que serve para você levantar uma ou outra pessoa, né? Só um último detalhe que, por exemplo, eu estava assistindo. Eu passei hoje e vi uma propaganda da Justiça Eleitoral, né? E quem que era a pessoa que estava lá na Justiça Eleitoral fazendo a propaganda de que a urna eletrônica ela é segura? Era a Djamila Ribeiro. Me chamou a atenção, né? Que a Djamila Ribeiro faça a propaganda do TSE dizendo que você pode confiar na urna, né? Por quê? Porque é uma pessoa identitária, né? Reconhecidamente da política identitária, uma pessoa que seria progressista, né? Uma pessoa que seria defensora das minorias, e ela está lá falando que você pode confiar no TSE e nas urnas eletrônicas que isso daí é seguro, né? Então mostra mais uma faceta aí da política identitária, né? E, em geral, eles não estão em desacordo não com a burguesia, muito pelo contrário. Exatamente. Eu acabei de enviar aqui para a produção a foto dessa propaganda, eu diria assim, uma propaganda que revela bem para que serve esse identitarismo, né? E não é que tem é que nem o vídeo da CIA, cá entre nós. É o vídeo do TSE. Tribunal Superior Eleitoral, meus amigos, eles estão aí dando golpe no Brasil desde antes da ditadura militar. É um tribunal... Aí a foto aí, ó. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Ninguém mais, ninguém menos ali apoiando a urna eletrônica, a Djamila Ribeiro dando aquele apoio, né? Para esse processo maravilhoso. O que poderia acontecer de fraudulento nas eleições nacionais? Eu acho que nunca teve, viu? A alegria dela, contagiante, né? O pessoal, a Dilma derrubaram aí, mas também já passou, vamos virar a página. E o Lula que foi para a cadeia, ficou impedido de concorrer em 2018, e o TSE assinou embaixo? Não, que é isso, um golpe? Que golpe? Isso aqui, ó, você digita ali, é tranquilo, seu voto está garantido. Eu trabalhando nesse negócio eleitoral,
do partido aqui, na época de 2020, a quantidade de mensagem de gente que nem da esquerda era direito, que foi candidato, e estava perguntando se a gente ia tomar alguma providência contra as urnas, porque os votos tinham sumido dele. Ixi, Maria! E aqui eu estou bem. Eu fiz informática em 1998, as coisas mudaram de lá para cá. Mas eu vou falar para vocês, essa urna aí, eu falo com os rapaziada mais nova do partido aí, o negócio é fácil fraudar. Então, se nós temos aquela moça da CIA falando que, nossa, que nós interseccionalidade, que eu vou conseguir tudo por minha própria conta e tem que me aceitar, assim como eu aceito os outros, eu sou belo, belix. Ou temos aqui a nossa Djamila Ribeiro já fazendo comercial para o TSE. Se foi gratuito, é ruim. Se foi pago, é pior ainda. Mas, de qualquer maneira, tá aí. E ó, a matéria é assim, ó. Nova campanha do TSE reforça que urnas eletrônicas são seguras e auditáveis. Aí é a matéria do próprio site do TSE. Só que no site do TSE, na matéria, não fala nada de como que você pode auditar essa porra dessa urna. A gente já votou, todo mundo aqui já votou nessas urnas eletrônicas, sabe? Você digita lá e é isso. Você não pode auditar. Quem que vai auditar? Quem que são os auditores da urna eletrônica? Ninguém nem sabe como é que elas aparecem lá. Ficam guardadas, depois elas desaparecem. Mas, enfim, o TSE estava na maior defensiva, tá aqui, ó. E o intertítulo é o seguinte: 25 anos sem nenhuma fraude. Eu acho que quando começa a matéria assim, é porque tá entregando o jogo, né? Porque ninguém falou que tinha fraude tem 25 anos. Aí eles falaram, não, tem 25 anos que não tem nenhuma fraude aqui nas eleições brasileiras. Tudo bem. Todo mundo vai acreditar. Acho até que qualquer político da direita, qualquer um, né? Sabe que isso daí é mentira. E o TSE, a gente teria que falar também. Olha, ó, como ser antirracista, o Boticário. É verdade, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio todo, comprar uns perfumes pretos, né? Agora tá tudo preto. Então, compra um perfume preto, grava, tira uma foto sorrindo ao lado da urna eletrônica e vamos aí aguardar as eleições, né? Não sei. Eu acho que é uma política correta aí para o negro se libertar do racismo, da opressão. Mas é isso. Tá aí a política do identitarismo como exemplos práticos. É só o começo da brincadeira, porque nós vamos ver muita baixaria e muita coisa escandalosa daqui até as eleições. Bom, eu vou passar aqui boa noite aos companheiros que estão aqui no chat. Eu tive que fazer uma pequenina operação limpa-fossa, porque apareceram aqui alguns soldados norte-americanos magoados aí com o que eles sofreram lá no Afeganistão, mas já fiz a operação limpa-fossa. Então, boa noite a Vera Leão, companheira Renata Diniz, mandou aqui suas bandeirinhas, bandeiras que tremularam ontem no ato. Boa noite, companheiro Vercelino Perini. Boa noite, camarada, sem chance. Manda aqui do Djamila, garota propaganda da Prada. Da Prada, da Boticário, e agora nós descobrimos do Barroso, né? E por que não do Alexandre de Moraes, essa pessoa maravilhosa do STF. Eu acho que tem que ser tudo assim mesmo. Espero que eles entendam um pouco de ironia e cinismo da minha parte. Jesus era humano também está aqui. Boa noite, camarada. Quem mais está aqui? Carla Silva, companheira do nosso coletivo de negro João Cândido. Nós nos reunimos sempre sábado às 16 horas. Participe conosco. Pode ser para a internet. Quem mais está aqui no chat? O Arthur Lopes também. Pergunta aqui se tem camaradas de Aracaju. Se tiver alguém aí de Aracaju, Sergipe, manda um salve para o companheiro Arthur Lopes. Vamos lá. Quem mais está aqui no chat? Esquerda trabalha, direita fica com a grana. Está aqui, um abraço, companheiro. Quem mais que está aqui no chat para mandar boa noite? 3845MR. Boa noite, camarada. Rony Luz. Também deixa aqui seu comentário. Quem mais está aqui para dar boa noite? Os companheiros que estão aqui no chat. Eu creio que é isso. Salvo engano, não perdi ninguém. Dá tempo para eles de você mandar o seu superchat, já que estamos com 20 horas e 20 minutos em Brasília, faltando esse programa, que foi polêmico com relação à questão do identitarismo, e agora mais claro do que nunca. Claro, sim, lógico. Claro, a gente está mais nítido do que a gente está falando. Quer dizer que claro é melhor que escuro. Não sei se o que eu falei agora pode ser interpretado como racismo, mas, Caio, quer falar alguma notícia em específico nessa reta final, nessas 5 últimas voltas do ponteiro? Alguma notícia que você quer falar, não? Sim,
tem duas coisas. Primeiro, só continuar esse tema aí, rapidinho, bem rapidinho, é que mostra que primeiro, o identitarismo, né? Ele meio que divide a luta do negro, ele transversa, né? A pessoa tá indo para o confronto e ele leva você para o outro lado, né? E meio que passa o pano para a burguesia, né? E também a própria ação prática da política identitária mostra que ela não leva a nada. Você vê que o pessoal fala que é preciso ocupar os espaços de poder, né? Bom, tá aí, a Djamila e outras pessoas estão ocupando espaços de poder, ganhando dinheiro, mas isso aí não mudou nada para ninguém, né? O povo não continua sem absolutamente nada. E também o problema dos símbolos, né? Que o pessoal se volta aí na luta contra os símbolos, contra as palavras, contra objetos inanimados, a gente pega o caso dos bandeirantes, né? Vamos comparar os bandeirantes e a PM de São Paulo. Quem que sai ganhando aí em oprimir o povo? A PM ou os bandeirantes? Eu acho que a PM ganha, assim, de lavada dos bandeirantes, né? Mas o pessoal não falou nada, a PM foi atacar os bandeirantes. Então, isso daí que eu queria colocar, né? Mostrar que é uma política que vem do imperialismo e muito bem pensada para desviar a luta, né? Que há toda uma tendência revolucionária na situação mundial, a gente vê aí no caso do Afeganistão e outros casos, há uma tendência revolucionária, e o identitarismo é aquela política aparentemente de esquerda, mas que na verdade é para desviar essa tendência, né, do seu objetivo. E a última notícia que eu queria falar é que recentemente foi publicado aí pela editora Nova Fronteira, né, o livro A Enxada e a Lança, do poeta, diplomata e historiador brasileiro, Alberto da Costa e Silva, né? É uma nova edição, né? O livro ele é dos anos 90, acho que, se não me engano, de 1994. Ele é um dos maiores africanistas, né? Africanólogos, como queira, do Brasil, e ele escreveu 2 livros sobre a África, sobre a história da África. Esse daqui, que é A Enxada e a Lança, que é o primeiro, que trata da África desde o começo até 1500, mais ou menos, até a chegada dos portugueses. Depois ele tem um outro livro, né, que chama A Manilha e o Libambo, que trata da história da África, que vai de 1500 até 1700, e são considerados aí 2 obras de referência à história da África, né? Então, esse livro estava esgotado há muito tempo, só quem tinha, a pessoa ia encontrar aí pagando bastante, um valor bem alto, mais alto do que está agora, mas saiu aí uma nova edição, relançada em 2 volumes, só para deixar aí para o público, né, que queira conhecer a história da África, tem um bom relançamento aí para conhecer. Bacana isso. Mas, Caio, ele é branco? O autor do livro? Ele é branco. Então não pode ser, eu acho que é um opressor. Tem que tocar fogo nesses livros que ele escreveu. Tem que destruir tudo, não tem lugar de fala, tá falando de algo que ele não conhece. Já pensou, meus amigos? Já pensou? Bom, vou dar aqui boa noite. As companheiras chegaram aqui, mandaram um salve, curtiram aqui ao vivo, mandou seu superchat. Boa noite, camarada Eustáquio Castro. Boa noite, companheiro. Éder Vieira também está sempre conosco nos atos. Boa noite, camarada. Quem mais que eu não dei boa noite? Acho que a Maria aqui não tinha dado boa noite antes. E é isso. Vou caminhando aqui para o encerramento, convidando os companheiros todos que aqui estão conosco. A audiência está boa, são aí quase 40 pessoas assistindo aqui ao vivo, a se inscreverem aí na Universidade de Marxista do PCO. Dá tempo, as aulas estão salvas lá, universidademarxista.pco.org.br. Se inscreva, porque esses temas estão sendo debatidos à profundidade pelo companheiro Costa Pimenta, e você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas e considerações. Nós temos todo um tempo, maior inclusive do que a própria análise política da semana, para responder e fazer um debate com os companheiros todos que estão inscritos. Então se inscreva lá, está salvo na plataforma as aulas que já aconteceram. Hoje nós estamos salvo engano, a 10ª exposição, né? Mas ainda na 8ª aula, se não estiver errado, mas a 10ª exposição já do companheiro Rui. Então, participem lá. Fiquem conosco aqui na Causa Operária TV. Logo aqui em seguida vai começar para quem não for se inscrever agora, fique aqui na CEL TV, vai começar o resumo do dia, e eu deixo mais uma vez o nosso pedido de contribuição, colaboração
dê aí o que dá, né? O que tiver na carteira, tá sobrando lá aquela notinha, assim, que seria, olha, nossa senhora, isso aqui não dá nem para comprar um pão com um hambúrguer no final do ano. Então, passa aqui de contribuição, manda no cartão de crédito, manda do jeito que der, manda aqui a sua força para o nosso canal. É isso, eu dou a todos uma boa noite, Caio. Boa noite, Juliano, boa noite à produção e boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. Até a próxima. Até mais. Produção, arrocha aquela vinheta violenta.